Boa tarde, meu nome é Karina Avelina de Andrade Araújo, sou aluna do curso de Complementação Pedagógica em Física da Universidade Ibra. Venho aqui hoje gravar o meu vídeo de acordo com o plano de aula enviado à universidade. O conteúdo escolhido foi forças, tá? Dentro da física. Então, forças são grandezas vetoriais e, por serem grandezas vetoriais, elas logicamente possuem módulo, direção e sentido. Existem diversos tipos de forças, como a força de atrito, força-peso e força resultante. A força é a parte da dinâmica responsável pelo estudo do movimento. Tudo que está em movimento, ele tem uma força sendo atuada por trás dele. Isso mesmo, né? A força está diretamente ligada ao movimento dos corpos. Isso acontece pelo fato de aplicarmos uma força sobre determinado objeto para que ele se mova. Então, se eu quero beber água, eu estou aplicando uma força sobre aquele copo. O copo, até que eu leve a direção à minha boca. Se eu vou ao supermercado, eu empurro um carrinho de compras. Então esse carrinho ele está sendo movimentado porque eu estou aplicando uma força sobre ele. Para tudo que entre em movimento, ele tem que ter uma força sendo aplicada. Então vamos ver alguns exemplos de força assim do nosso dia a dia, que não é dito, isso é força, isso é física, não. Força de atrito. Eu vou esquiar, eu vou ter que descer uma ladeira, uma montanha de neve, tá? Então ali eu tenho um atrito do meu esqui sobre a neve. E eu estou também fazendo o movimento de empurrar para trás. E ali é a força de atrito. Eu vou pular de paraquedas, pego um balão, um helicóptero, um avião que seja. Então vou até uma determinada altura e a partir dali eu me lanço ao ar, tá? Eu me jogo em direção à Terra. Então ali a força gravitacional vai atuar com que eu venha em direção à Terra. Então ela me traz. Então ali é uma força aplicada sobre o meu corpo. A força aplicada também é quando eu já falei sobre o carrinho do supermercado. Eu só empurro ele porque eu estou aplicando uma força. Ali existe uma força. Um carro quebrou. Parou no sinal, o carro parou, faltou gasolina. Então eu vou ter que aplicar uma força para que ele se movimente. Força de arraste. Quando eu salto de paraquedas, quando o paraquedas abre, ali existe uma força sobre aquele paraquedas, chamada de força de arraste. Força elástica, aquela forcinha da mola, uma brincadeira de mola maluca, uma brincadeira de infância, o qual ali existia a atuação da física dentro com a força elástica. Força magnética é uma força mais estudada, e que a partir dela a gente tem várias situações, campo magnético, a localização geográfica, a própria bússola. Então quem nunca criança pegou um imã e ficou brincando um contra o outro, um empurrando o outro, conseguindo captar objetos como ferros, clips. Tração ou tensão. Quem nunca brincou de cabo de aço? Em gincana de escola principalmente, a gente brincava muito esse cabo de aço, né? Então ali existia uma atração ou tensão, para ver qual era a sala mais forte. É o primeiro A, é o segundo B, e ficava aquela briga, aquela disputa, certo? Então ali existia a força de tração e aí a força de tração ou tensão. O simples fato, né, de empurrarmos ou puxarmos algo indica que a força está sendo aplicada sobre esse corpo. Então ali existe a atuação da força fisicamente falando. Mas apesar de indicar movimento, existe força que atua em corpos sem movimento. Como as forças que atuam para a construção civil, permanecem firmes, permaneçam em pé. Para um prédio estar em pé, existem forças ali internamente. Força das moléculas dentro daquele corpo está em movimento. Tudo está em movimento. Nesse caso, a melhor definição para esse termo, né, que eu acabei de falar da construção, visto que
para ele não existir uma definição exata, existem apenas equações, né, capazes de calcular seus valores, certo? Então, será a força de uma ação capaz de modificar a velocidade de um corpo. As forças são grandezas vetoriais, o que significa, né, que elas possuem módulo, direção e sentido. Tudo que existe vetor tem que existir um módulo, a direção e o sentido atuando ali, tá? Então, o que é um módulo? Também conhecido como intensidade e o valor muscular realizado, do valor do esforço muscular realizado. O módulo é conhecido assim. O que é a direção? É reta por onde o corpo se move ou a força atua. A reta pode ser vertical ou horizontal. Então, vamos pensar em quadrantes, tá? No plano cartesiano. Vamos pensar nos nossos quarteirões, nas nossas cidades, nossos bairros. Então ali tem toda a direção. Ah, vai ali na esquina. Então eu saio e entro à direita, eu chego a uma esquina. Se eu sair e entrar, virar à esquerda, eu também chego na próxima esquina. Então a direção ela tem que ser bem pontuada. E a gente sempre utiliza sempre essa reta. A reta horizontal ou a reta vertical. Sentido. Lado onde a força é aplicada, tá? De cima para baixo ou de baixo para cima. Então existem vários tipos de força que atuam nos corpos. Então vamos ver algumas, vou falar aqui de algumas. Não poderia passar a tarde toda falando de forças aqui. Então força de contato. Então força de contato é aquela que atua quando tocamos em algo. É a mais comum, né? Vamos ver assim. Um ato de empurrar um objeto. Tá? Então ali é uma força de contato. Eu estou tendo um contato para empurrar. Tá? Eu até para empurrar, até para parar. Né? Então a força que eu estou atuando ali. O goleiro quando recebe uma bola ele está atuando aquilo ali, está tocando naquele objeto. Independente de seja para dar velocidade ou tirar a velocidade dele. Tá? É o ato de empurrar ou puxar um determinado objeto. Força magnética. É mediadora de interação entre cargas elétricas. Tá? Existem as cargas elétricas. Dentro daquele ímã, existem cargas positivas e negativas. Tá? Por isso que às vezes quando a gente coloca ele de lados iguais, eu não consigo juntar. Eles se repelem. Tá? Então ali existe cargas também. Tá? Força elétrica. Estuda a interação entre as cargas elétricas. Tal interação pode ser atrativa ou repulsiva, o que irá depender do sinal da carga. É o que quase falei como o da força magnética, tá? Então essa força elétrica, ela tem que ter organização. Ela tem que ter um fluxo, ela segue um fluxo para poder ela ter o resultado, para poder ela ser atuante. Força peso é a intensidade com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. Então por isso que eu estou aqui hoje sentado, é de acordo com a força peso. A força peso faz com que a gente tenha um norte para onde eu vá. Não, eu ficaria flutuando, feito os astronautas ficam aí. Tá? Força de atrito. Força contrária. Existente entre um objeto e a força que os desloca. Tá? Causando resistência no contato dos corpos. Eu vou esquiar. Então ali eu estou tendo uma força de atrito. Ali eu estou atuando a força de atrito. Tá? Ali eu demonstro que existe uma resistência entre o esqui e a neve. E a força que eu estou colocando para que eu tenha um movimento. Tá? Então a força contrária. Né? Eu empurro para trás. Então ali existe uma força de deslocamento. Causando nessa resistência no contato dos corpos. Força centrípeta é a força perpendicular à trajetória, tá? Perpendicular. Então proporciona ao corpo um trajeto curvilíneo, né? Modificando a direção da velocidade desse corpo, certo? Então essa aí é a tal da força centrípeta. Força resultante é a soma do resultado de todas as forças aplicadas a um corpo. Tá? Se eu tenho uma força, 2, 3, 4, mas ela está no mesmo sentido, em direção àquele corpo, eu só faço fazer o somatório delas. Eu somo e tenho essa força resultante.
Então, quem primeiro, né, começou a estudar essa história de força foi o físico inglês, né, o saudoso Isaac Newton. Então, seus estudos foram prosseguindo, né, até chegarmos à quantidade de análise de forças, até chegarmos a essa análise que temos hoje sobre a força, sobre a atuação da força dentro do ramo da física. Então, por isso, a força é medida em Newton e representada pela letra N maiúsculo. Tá? É muito bom chamar um pouco a atenção sobre a nomenclatura dessa unidade de medida. Dessa não, como qualquer uma outra. A facilidade que os alunos têm de sempre colocar as letras no minúsculo e tal. Então, isso é um ponto que eu sempre observo. Newton, a unidade de força, que foi dada em homenagem ao físico, né, em inglês Isaac Newton, ela é representada pela letra N maiúsculo de Newton, tá? Por ele ter feito vários estudos, né, sobre o tema, então ele foi homenageado dessa forma. E como eu chego a calcular a força, né? Existem vários tipos de forças, né? Então a força é o puxão ou empurrão. É algo que eu estou puxando ou algo que eu estou empurrando, que precisa ser exercido sobre um objeto, sobre um corpo, para fazer com que ele adquira movimento ou aceleração. Dentro da lei de Newton, né, a segunda lei descreve que a força relacionada com a massa e a aceleração, tá? Ele fala que a força está relacionada com a massa e a aceleração, né? Então a segunda lei de Newton descreve como a força está relacionada com a massa e a aceleração, e essa relação pode ser expressa na forma de uma equação matemática para descobrir seu valor. Tá? Então ali a gente já começa a sair um pouco da teoria e já vai para a parte matemática, né? O cálculo e como vou achar. Então, de forma geral, quanto maior a massa de um objeto, maior será a força para movimentá-lo, né? Se eu empurro uma bicicleta, eu não preciso ter tanta força para empurrar uma bicicleta, né? Se ela estiver em boas condições, as rodas todas circulando normalmente, eu empurro uma bicicleta normalmente. Já uma moto, já vou ter mais força, né? Existem motos aí de 180 kg. Bicicleta eu acho que não chega nem a 60 kg, né? Então aí a gente já começa a ver a diferença, tá? Se eu pego um bebê de 2 meses no colo, eu vou aplicar uma força para ter aquele corpo sobre meus braços. Se eu pego uma criança de 2 anos, eu vou ter outra força totalmente diferente. Então, quanto maior for a massa desse objeto, maior será a força necessária para movê-lo, tá? E a força é dada pela seguinte fórmula: F é igual a M vezes A. Quem é F? F é a própria força. Quem é M? M é a massa. E quem é A? A é a aceleração. Tá? Então, dentro do contexto, a gente vai encontrar os valores dentro da questão, a gente vai encontrar os valores que serão descritos, né? Dentro dessa fórmula, dentro dessas unidades. Então, dentro da fórmula F igual a M vezes A, eu multiplico a massa pela aceleração. A massa é M, quem é a aceleração é A. Então, a força necessária para mover um determinado objeto de uma determinada massa M com uma determinada aceleração A é expressa através dela, de F é igual a M vezes A. Tá? Então, portanto, né, a força vai ser igual a massa multiplicada pela aceleração, certo? Então, eu vou multiplicar a massa pela aceleração e eu vou ter a força aplicada sobre aquele determinado corpo. Eu vou fazer umas observações sobre algumas coisas, né? Converta os números dos valores no sistema internacional, né? Então, no sistema internacional da unidade, o SI, a unidade de massa é o quilograma, tá? E a aceleração é o metros por segundo ao quadrado. Caso essas unidades na questão não sejam repassadas nessas unidades em quilograma e metros por segundo ao quadrado, vocês têm que fazer a conversão para eles.
Porque se vocês não fizerem a conversão, você não vai chegar ao valor real, tá? O valor real que será apresentado em Newton. Quando a massa e a aceleração são expressas nessas unidades corretas, que é quilogramas e metros por segundo ao quadrado, a unidade de força também vai permanecer em Newton. Tá? Então, todo e qualquer cálculo de força, ela será dada ou não, né? Se caso não seja, você vai ter que converter em quilogramas a massa e a aceleração em metros por segundo ao quadrado para se obter o resultado final em Newton. Então, um exemplo prático aqui eu vou só falar, aplicando a fórmula, né? Massa é igual a força é igual a massa vezes a aceleração. Vamos supor que qual será a força aplicada a um corpo de massa 1000 kg, tá? Que desempenha uma aceleração de 5 metros por segundo, tá? Então aí eu só vou primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Diante de tudo, o primeiro ponto, eu sei que massa ela tem que vir em quilogramas, de acordo com o sistema internacional. E eu sei que a aceleração ela tem que vir em metros por segundo ao quadrado, tá? Então, no enunciado da questão, eu já observo esses dois pontos, se eles estão nas unidades corretas do sistema internacional de unidades. Ele estando na unidade correta, para que eu possa obter o cálculo de forma satisfatória e real, eu vou tirar os dados. Então eu vou ler a questão com calma e vou ver o que a questão me pede. Calcule a força. Então eu já sei que o que eu vou descobrir vai ser o F. Então aí eu já estou tranquila, né? E eu vou buscar os outros dados que a questão me dá. Aí a questão diz que calcule a força para ser aplicada em um corpo que ele tem uma massa de 1000 kg. Aí eu já boto lá, ó, M igual a 1000 kg, kg. E vou em busca da segunda, a minha segunda, o meu segundo ícone, né, que é a aceleração. A aceleração está dada, a aceleração está dada em 5 metros por segundo ao quadrado. Então eu já tenho todos os meus dados. Eu tenho o F, que eu vou descobrir, né? Eu tenho o M, que será 1000 kg, e eu tenho a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Então eu já tenho meus dados ali compostos. É só eu ir agora e montar. Então, relembrando, né? Observar todos os valores, estão na unidade correta, de acordo com os parâmetros do Sistema Internacional de Unidades. Tá? Observei estar. Pronto. Vou fazer a minha captação de dados. M igual a 1000, A igual a 5. Então, de acordo com a fórmula F igual a M vezes A, eu vou colocar F vai ser igual a 1000 vezes 5, né? Então, a minha força vai ficar F igual a 1000 vezes 5, que vai ser igual a 5000, né? Porque a massa vezes a aceleração é 1000 vezes 5. 1000 vezes 5 é igual a 5000. Eu acabei meu cálculo? Não. Para que eu diga que é força, eu tenho que ter uma unidade de medida. Tá? Essa unidade de medida foi pré-estabelecida pelo sistema internacional, que é em Newton. Então, o meu resultado final dessa questão é 5000 newtons. Lembrando que N em letra maiúscula, representando newtons. Tá? Então, esse aqui é o conteúdo escolhido, né? Força. A gente tem várias forças, pelo tempo não foi dito todas, mas é o pontapé inicial, é o início do conteúdo de força dentro do componente curricular física, apresentado no plano de aula à Universidade IBRA, por mim, a estudante Karina Avelina de Andrade Araújo, estudante do curso de complementação pedagógica em física. Para obtenção, vídeo final, né, para a obtenção da nota na disciplina estágio curricular
deste curso que eu estou finalizando esses dias, né? Agradeço a todos e aguardando agora a correção do vídeo. Muito obrigado.